A destruição de Jericó foi uma das grandes demonstrações da ação divina na condução do povo hebreu pela Terra Prometida. Mas seria essa história verdadeira? As muralhas de Jericó realmente caíram conforme o relato bíblico? A conquista da cidade de Jericó, feita pelo povo de Israel, conduzido por Josué, aparece narrada no capítulo 6 do livro de Josué e situa-se cerca de 1400 anos antes de Cristo, quando os israelitas chegaram à Terra Prometida. Após atravessarem o Rio Jordão, a primeira cidade inimiga que encontraram foi Jericó, um centro estratégico com muitas riquezas. Rodeada por muralhas altas e poderosas, Jericó abrigava em seu interior os cananeus que viviam ali, com um rei, serviços secretos de inteligência e um valoroso exército. Os israelitas, pelo contrário, eram um agrupamento de tribos descendentes de escravos que 40 anos antes haviam fugido da escravidão do Egito. Como é que um bando de ex-escravos e filhos de escravos poderia conquistar o território de Canaã se a primeira cidade já parecia inconquistável? Nesse momento, Deus falou a Josué e explicou-lhe a estratégia que deviam utilizar para vencer e destruir Jericó. Era um ritual estranho. Durante 7 dias, marchariam em círculo à volta da cidade com a Arca da Aliança. Os sacerdotes iriam tocando as trombetas enquanto o resto do povo acompanhava com solene silêncio. Eles dariam uma volta por dia e voltariam para o acampamento. No 7º dia, porém, rodeariam 7 vezes a cidade. E na última volta, gritariam o máximo que pudessem, tocariam as trombetas. E nesse dia, as muralhas vieram abaixo. As trombetas que Josué usou certamente não eram de metal, mas eram feitas de chifre de carneiro, como essa que eu tenho aqui na mão e que os judeus chamavam de shofar. É claro que o evento não foi natural. É difícil imaginar que uma simples trombeta como aquela tenha feito um som capaz de entrar em ressonância com o muro e parti-lo. Aquilo foi uma intervenção direta de Deus, com a participação, é claro, de seres humanos que tiveram o privilégio de atuar no propósito divino. Ali cumpriu-se uma antiga promessa que dizia: pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Deuteronômio 20, verso 4. Essa batalha de Jericó aparece como um acontecimento militar, um acontecimento chave para o povo de Israel, pois foi ele que abriu as portas da conquista da terra de Canaã. A fé não segue padrões terrenos, nem sempre faz sentido se observada apenas pela lógica humana. A fé segue em obediência a Deus e vê resultados após ser exercida. Se os 7 dias de cerco à cidade coincidem com a ordem dos 7 dias da semana, a derrota aqui de Jericó teria possivelmente ocorrido num dia de sábado. A ordem era queimar tudo e não tomar nada para si, pois tudo era oferecido a deuses ou ídolos pagãos, e o Deus de Israel não queria que seu povo se contaminasse com a idolatria, nem possuísse coisas como fruto de uma pilhagem, pois pilhagem não era algo que Deus queria. Hoje nós viemos ao sítio arqueológico da antiga cidade de Jericó para ver se essa história da Bíblia pode ser evidenciada ou não pelos elementos que encontramos em solo. Mas antes de examinar os fatos arqueológicos a esse respeito, temos outra séria questão para resolver. Seria Jericó um genocídio em nome de Deus? Em 1966, o psicólogo israelense George Tamarin fez uma pesquisa com 1.066 crianças entre 8 e 14 anos. Depois de apresentar a história bíblica da destruição de Jericó por Josué, ele perguntou: vocês acham que Josué e os israelitas agiram corretamente? 2/3 das crianças disseram que sim, que ele agiu em obediência à vontade de Deus. Mas quando Tamarin substituiu o nome de Josué pelo terrível general Lin e o nome de Israel pelo Império Chinês, apenas 7% das crianças acharam certa a atitude da China em destruir os seus oponentes. Noutras palavras, quando quem pratica o massacre é Hitler ou os Hutus de Ruanda, achamos que realmente é um caso condenável de genocídio. Mas
quando quem pratica a matança são israelitas da Bíblia, então achamos que é cumprimento da vontade de Deus. Esse realmente parece ser um ponto de desequilíbrio da fé. Como podemos responder a esta séria acusação? Será que realmente os céticos e ateus têm em mãos um argumento que religiosos não têm honestamente como responder? Deus não tinha intenção que seu povo fosse guerrilheiro, tanto que Abraão não usou força armada para expulsar ninguém. O Gênesis o descreve como um comerciante negociando e adquirindo terras. Terras que, aliás, serão confiscadas ilegalmente por tribos bárbaras durante a estada dos hebreus no Egito. Sendo assim, as conquistas de Josué eram, na verdade, uma retomada de posse daquilo que já havia sido adquirido por Abraão e usurpado por povos pagãos inimigos de Israel. A única vez que Abraão se envolveu num conflito armado foi contra um grupo de chefes tribais, nesse caso para libertar o seu sobrinho Ló, que havia sido sequestrado por eles. Isto é algo que muitos passam por alto ao lerem a Bíblia Sagrada. O que Israel fez, portanto, naquele tempo, foi recuperar as terras que lhes pertenciam. Mas o problema é que a terra de Canaã estava repleta de grupos hostis que ficavam pelo caminho, impedindo a entrada dos hebreus ou o seu retorno para casa. Mais do que impedir, eles queriam a todo custo matar Israel, exterminá-los do mapa. Por isso eles foram obrigados, os israelitas, a pegarem armas. Veja, vamos analisar desse jeito. Aproveitando que eu estou aqui no Antigo Oriente Médio, eu quero dar um exemplo forte para você entender um pouco das guerras que os hebreus foram obrigados a participar, as guerras que eles foram obrigados a enfrentar. Você sabe os problemas que países como Síria, Iraque e Turquia enfrentam contra o chamado Estado Islâmico. Em alguns momentos, chega-se a questionar se muitos deles ainda possuem algum sentimento mínimo de piedade humana. E olha, eu posso afirmar para você, as atrocidades cometidas são muito mais cruéis do que a mídia apresenta. Você não tem ideia do que ouvimos por aqui. Agora, eu faço uma pergunta muito honesta para você. Como você acha que outros países deveriam combater o Estado Islâmico no campo de batalha a fim de libertar pessoas inocentes que estão sendo torturadas e mortas pelo inimigo? Eu acho que esse exemplo seria o suficiente para você entender a questão. Mas eu ainda gostaria de explorar um pouco mais esse assunto. Contrariando estudos clássicos, pesquisas mais recentes mostram que as pessoas que cometem atos de crueldade a mando de autoridades não o fazem por obediência cega, mas por acreditar em estar fazendo a coisa certa. Pesquisas clássicas, lideradas pelos psicólogos americanos Stanley Milgram e Philip Zimbardo, mostravam que o mais pacato dos seres humanos poderia cometer atos terríveis se assim lhe fosse ordenado pelas autoridades, pois teríamos uma tendência inata à obediência e à submissão. Um novo artigo, porém, publicado na edição da revista PLOS Biology, revisou essas conclusões e afirmou que as pessoas que agiram daquela maneira não eram apenas motivadas pela obediência cega, mas que também demonstravam entusiasmo ao realizar atrocidades. Noutras palavras, existem certas culturas ou ideologias que provocam uma espécie de imoralidade e crueldade coletivas, isto é, uma psicopatia tal que ultrapassa os limites do aceitável. E são estudos psicológicos que afirmam isto. E Deus, nesse caso, conhecendo muito bem o nível de maldade de alguns grupos cananitas, permitiu que Israel entrasse em guerra contra eles, mesmo que isto estivesse muito longe dos ideais divinos. Mas é importante dizer que aquela foi uma situação pontual em que Israel guerreou para salvar a própria vida, a própria sobrevivência de sua etnia. E eles estavam em uma teocracia. Tal situação é bem específica e não deve ser aplicada à revelia em qualquer contexto. São casos muito particulares. Entre as práticas comuns daqueles povos cananeus, aqueles que foram destruídos, estavam sacrifício de crianças em rituais religiosos, prática de orgias ritualísticas sazonais, onde jovens adolescentes eram violentadas e depois mortas por sacerdotes pagãos apenas para garantir a fertilidade da terra, e, finalmente, um desejo intenso de destruir o povo de Deus e apagá-los da face da terra. Certa vez, numa palestra na Universidade de Johns Hopkins, Albright, que não era um homem religioso propriamente dito, mas sim secular, chegou a dizer para os colegas críticos da Bíblia que, na verdade,
Israel fez um favor para o mundo, exterminando culturas de índole tão doentia. Eu sei que essa frase pode ser severamente rejeitada por estudiosos de minorias culturais que, corretamente, denunciam o discurso chamado colonialista, que é feito com base na opressão a elas. Mas veja, é um erro imaginar que todas as culturas têm que ser preservadas e respeitadas e que todas gozam do mesmo direito social de existir, de serem transmitidas de geração em geração. Isto é um absurdo. O que você acha dos que insistem em perpetuar o nazismo ou os costumes tribais do canibalismo, do encolhimento de cabeças? São culturas, mas certamente devem ser extintas para o bem da humanidade. Vítimas inocentes morrem nesse conflito? Claro que sim. Isto é inevitável em situações de guerra. Mas nesse caso, Deus fará justiça a esses que terão, segundo a Bíblia, a oportunidade de receber a vida eterna. Lembre-se, diferente de nós, Deus é o dono da vida e pode devolvê-la a quem Ele bem quiser, como Ele bem entender. Porém, mais uma vez eu insisto, isto não significa que a igreja hoje tenha o direito de tirar vidas. Não, de maneira nenhuma. O antigo Israel estava num contexto e culturas distintos dos nossos. E, acima de tudo, eles eram regidos por uma teocracia. Nós não somos regidos por uma teocracia. É muito perigoso transferir para mãos humanas o veredito final da vida ou morte de um indivíduo. E mesmo o encarceramento ou até mesmo a execução, caso sejam inevitáveis, não compete à igreja exercer tal justiça, e sim às autoridades civis devidamente constituídas para esta função. Esta, pelo menos, é a recomendação que temos em 1 Pedro, capítulo 2, versos 13 a 17, e que você pode ler depois com calma na sua Bíblia, aí na sua casa. Agora, o que Jericó tem a ver com tudo isto? Será que a destruição que os hebreus fizeram aqui nessa cidade foi um ato de genocídio? A arqueologia e a história confirmam a destruição de Jericó conforme está na Bíblia? Esta resposta virá depois do intervalo. Não sai daí porque Evidências volta já já. Chega a ser engraçado, mas a primeira vez que Jericó foi visitada, ainda no século XIX, pelo explorador Edward Robinson, ela foi confundida como sendo uma colina de lixo e nada mais. Passariam ainda 7 décadas até que uma expedição austríaco-alemã apresentasse um primeiro estágio de conhecimento científico ou arqueológico da área, que finalmente identificou o local como sendo as ruínas da antiga cidade de Jericó. Em 1936, o arqueólogo britânico John Garstang realizou novas escavações no local e confirmou, a partir de um método de datação desenvolvido na época, que houve aqui uma destruição das muralhas por volta de 1400 a.C., o que concordava com a cronologia bíblica. Numa palavra, escreveu Garstang, por todos os detalhes materiais e pela data, a queda de Jericó teve lugar exatamente conforme a narrativa bíblica. Nossa demonstração reconhecemos, limitada. Contudo, sobre o material observado, concluímos que as paredes caíram abaladas por um terremoto e a cidade foi destruída pelo fogo em cerca de 1400 a.C. Foi exatamente aqui embaixo que Garstang fez as escavações dele. O grande problema é que a colina mostrava uma estratigrafia muito complicada. Foram detectadas aqui, por exemplo, 18 camadas sobrepostas quase horizontalmente. E os buracos cheios de escombros das escavações precedentes que não tiveram aquele mesmo rigor técnico das últimas investigações. Então, após a Segunda Guerra Mundial, Kathleen Kenyon, outra arqueóloga britânica, reabriu as escavações numa limitada área e chegou a uma conclusão diferente de Garstang, que aparentemente invalidava a narrativa bíblica. Foi exatamente aqui que Kathleen Kenyon começou as suas escavações. Ela descobriu lá embaixo esta maciça torre, que foi uma das principais, uma das primeiras construções da cidade de Jericó. Kathleen Kenyon também desenvolveu um método estratigráfico que ajudou a entender um pouco esse sítio arqueológico. O grande problema é que as conclusões que Kathleen Kenyon chegou chocavam-se tremendamente com a versão bíblica do relato da destruição de Jericó. A cidade fora destruída e abandonada 150 anos antes de Josué. Logo, não havia nenhuma Jericó habitada nos dias da conquista israelita, e a história das muralhas caindo ao som de trombetas não passaria de lenda. Esse foi um argumento muito forte, usado até hoje pelos críticos, tanto em livros
como artigos que pretendem desmentir o relato bíblico acerca da destruição de Jericó. Afinal de contas, ninguém tinha refeito os estudos de Kenyon. O que todos faziam era repetir as suas conclusões. Até que Bryant Wood, PhD em arqueologia sírio-palestiniense pela Universidade de Toronto, estudou as notas de Kenyon e refez os seus passos, chegando a uma outra conclusão. Garstang estava certo. Jericó fora destruída não em cerca de 1150 a.C., mas por volta de 1400, conforme a cronologia bíblica. Veja bem, deixe-me ver se consigo explicar isto de um modo mais simplificado, para que você veja qual o principal ponto de discordância entre Brian Wood e Kathleen Kenyon. Veja, é muito fácil encontrar aqui em Jericó restos de cerâmica de vários períodos. Eu tenho aqui fácil, olha, uma alça e uma borda de algum vaso antigo. Várias épocas estão representadas na cerâmica local. Veja, esses pedaços de cerâmica têm milhares de anos. Wood percebeu que Kenyon, além de escavar numa parte bastante reduzida do sítio, ficou por demais influenciada quando não encontrou aqui em Jericó um tipo de cerâmica cipriota comum do final do bronze e início do ferro. Ela supôs, a partir dessa ausência, que a cidade não poderia existir nesse período, senão ela estaria repleta daquela cerâmica importada por várias cidades da região. Seria como se daqui a 2000 anos os arqueólogos encontrassem uma cidade perto de São Paulo e localizassem ali aparelhos de celular de uma marca modelo 8X e 10Y, mas não encontrassem nenhum exemplar do modelo 9. Então deduziriam que a cidade não estava habitada na época em que o modelo 9 de aparelho foi lançado. Caso contrário, encontraríamos vários deles nos escombros da cidade. Bryant Wood, por sua vez, deu mais importância aos artefatos in situ e descobriu, por exemplo, que a cidade possuía túmulos, já apontados nos trabalhos de Garstang, nos quais foram encontrados selos egípcios escaravelhos. Esses selos teriam o nome de faraós que governaram de 1500 até 1380 a.C. Logo, a fortaleza tinha de existir em alguma época dentro desse período de tempo, pois o seu cemitério era comumente utilizado. Essa assertiva contradiz a antiga conclusão de Kenyon de que a cidade fora abandonada por volta de 1550 a.C. Existe ainda outro problema com as interpretações de Kenyon. É que o seu método de datação indicou que o muro interior da cidade, lembra, a cidade tinha 2 muros, aquele ali dataria do período do Bronze Antigo, entre 2300 e 2200 a.C. Isto o colocaria em pelo menos 800 anos antes de Josué e, portanto, não poderia existir em seu tempo. Ao realizar escavações em Jerusalém, a equipe de Kenyon encontrou muros da antiga cidade dos Jebuseus que datavam de 1800 a.C., mas ainda eram utilizados 900 anos depois, ainda nos dias de Salomão. A sua datação, portanto, revelou quando esses muros de Jericó foram construídos, mas não quando eles foram derrubados. Ademais, escavações em outras antigas cidades revelam que sólidos muros como estes se mantiveram firmes por séculos e séculos, protegendo a população local. Agora, ainda que não se aceite datar Jericó dentro de uma cronologia bíblica, nós somos obrigados a admitir que a sua destruição encaixa-se muito bem com o que está descrito em Josué capítulo 6, versos 1 a 27. E até Kathleen Kenyon admitia isso. Esse é um dado que os críticos não podem negar. Você quer ver? Então, vem comigo que eu te mostro. A cidade mostra sinais claros que foi derrubada por algum abalo sísmico ou coisa parecida. Lembra, ela tinha 2 muros, como você pode ver, um muro interno e outro aqui. E o mais curioso é que esses muros caíram de dentro para fora. Qualquer um pode ver nitidamente isso aqui. E o mais curioso é que se fosse apenas um terremoto, todos os muros da cidade poderiam ter caído, mas apenas esta parte aqui e mais uma outra lá atrás caíram. Na nossa opinião, do ponto de vista arqueológico, foi por aqui que o exército de Josué entrou e atacou a cidade. Não foi definitivamente um ataque militar comum que normalmente derrubaria as muralhas para dentro com o uso de um ariete, isto é, uma máquina de guerra para abater muralhas com um forte pedaço de madeira. Seria, portanto, esta queda que eu vejo aqui como arqueólogo, aquela provocada pelas trombetas de Josué? É razoável, é possível, mas as evidências não param por aqui. Existe algo mais que eu quero mostrar para você. Vem comigo. Veja, logo aqui em cima, após os muros serem derrubados, a cidade foi queimada.
Veja aqui, as marcas de queimado podem ser vistas nessas cinzas que estão aqui. É aqui que tudo indica que houve um incêndio e uma queda dos muros, mais uma vez repito, de fora para dentro, e tudo num mesmo evento. Esse é um dado claro da arqueologia e os especialistas concordam com ele. Novamente, nós vemos a coincidência com o texto bíblico. Veja o que a Bíblia diz. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia. Josué 6:24. As evidências mostram que a destruição da cidade de Jericó aconteceu numa época posterior à colheita, imediatamente após a colheita. E por que deduzimos isto? Aqui você tem vários pedaços de cerâmica que na verdade eram potes, jarros para guardar cereais. E muitos desses jarros, esses aqui estão quebrados, muitos que foram encontrados inteiros, estavam repletos de cereais. O que isso nos leva a entender? Esses vasos, por estarem cheios de cereais, demonstram que a cidade foi atacada depois de uma colheita, porém ela não foi saqueada. Isso é curioso, porque um exército entraria na cidade, atacaria a cidade e não sacaria a comida da cidade. Mais uma vez, esta evidência arqueológica está de acordo com o texto bíblico, no qual diz que Deus ordenou aos hebreus que destruíssem a cidade, mas não saqueassem nada de seu interior. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídas. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Josué 6, 17 e 18. Mas falando em Raabe, seu nome nos traz algumas perguntas. Como a casa dela não foi destruída se ficava no muro da cidade e os muros caíram? Em primeiro lugar, você viu que nem todos os muros da cidade caíram no ataque, mas apenas aquela parte da frente e talvez alguns pedaços da parte de trás da cidade e que ainda não foi devidamente escavada. Além do mais, Jericó tinha um duplo muro e a casa de Raabe certamente ficava entre muros. Uma forma de aumentar a segurança de uma fortaleza seria colocar casas particulares entre os muros. Ainda sobre Raabe, o fato da vida dela ser poupada, sendo ela uma prostituta e havendo mentido aos emissários do rei de Jericó, não significa que Deus estivesse endossando os pecados da mentira e do adultério explicitamente condenados nos 10 mandamentos. O que muitos leitores precisam entender é que a Bíblia não endossa tudo aquilo que descreve. Ela apenas descreve e, para isto, usa uma linguagem determinista, comum também a outros tratados da época. Esta linguagem dá a impressão que Deus ordena coisas que, na verdade, Ele apenas tolera. E tolera temporariamente. Deixe-me explicar melhor esta questão de linguagem determinista. Na cultura do Antigo Oriente Médio, era comum as pessoas se expressarem, usando a divindade como autor de todo e qualquer acontecimento ocorrido na história da humanidade. Esta linguagem indica que tudo seria mais ou menos semelhante a quando dizemos a um paciente: se Deus quiser, você ficará logo bom e terá alta. Mas isto é apenas uma expressão idiomática que não pode ser tomada ao pé da letra. Se ele não ficar bom e morrer no hospital, isso não quer dizer que Deus desejou o seu sofrimento. O Senhor apenas não impediu que ele morresse. Existe, portanto, uma grande diferença entre não impedir e desejar. Assim, repetimos, Deus não mandou Raabe mentir. Apenas teve misericórdia de uma mulher que era sincera de coração. Mas alguém pode argumentar: bem, mas ela era uma prostituta. Ora, não sabemos as razões sociais que levaram Raabe e outras milhares de jovens do mundo inteiro à prostituição. Não podemos ser juízes das pessoas nem julgá-las com o nosso código de valores. Muitas são vítimas de abuso, estupro, sequestro e outras tantas violências sociais que as encaminharam para esta vida. Elas tentam de todo modo, a todo custo, sair deste mundo. E por que não supor que Raabe seria mais uma dessas vítimas da violência humana? Nesse incidente, Deus manifestou a sua graça salvadora a uma vítima social dona de uma fé genuína, isto com o propósito de salvá-la de sua vida de pecado. O mesmo poder regenerador
que atuaria na vida da mulher adúltera durante o ministério de Cristo, também transformou a vida da prostituta de Jericó. E o mesmo amor compassivo que perdoaria a negação de Pedro, também perdoou a sua mentira. A galeria dos heróis da fé, descrita em Hebreus capítulo 11, da qual Raabe faz parte, não é composta por santos que nunca pecaram. Ela antes fala de pessoas bem humanas, com suas falhas, características, defeitos, pessoas que alcançaram pela graça divina a vitória sobre o pecado. Pessoas, enfim, como eu e você, carentes de Deus e de salvação. Se você entender isto, compreenderá o sentido da palavra graça e sua vida, meu amigo, será muito mais feliz. Mas agora é hora de dizer até logo, pois o programa Evidências de hoje chegou ao fim. Mas não perca o nosso próximo encontro semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, para mais uma aventura pelas terras bíblicas. Até lá!